Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, meus amigos de Ideal Espírita, estamos aqui mais uma vez para estudar, para aprender. Estou muito feliz de fazer essa apresentação para o 24º seu, as Casas Espíritas de Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira. Então, dando início ao nosso trabalho, vamos ler do livro Pão Nosso, de Chico Xavier,
pela psicografia do Chico Xavier, e o espírito que ditou é Emmanuel. O item 166. Cura do ódio. Emmanuel destaca a parte da carta de Paulo aos Romanos, número 12, item 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com um inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Então, a mensagem de Emmanuel sobre o nosso estado, de cura do ódio. Então, vamos fazer aqui uma oração, elevando a Deus o nosso pensamento, vibrando e firmando o pensamento nas benesses celestiais, nas luzes que vivificam, vindas do espaço, fazendo com que o nosso coração esteja em sintonia com o alto e esteja pacificado. Nesse momento de paz interna, convidamos os amigos espirituais para conosco distribuírem um banquete de luz vindo de Deus. Gratidão aos amigos espirituais que estão conosco, incentivando-nos ao estudo, ao trabalho, à transformação interna e principalmente a cultivar em nossos corações o estado elevado de paz. A paz que se irradia do olhar, a paz que se revela nos gestos, a paz por meio das palavras, das posturas humanas, a paz que nos internece o caminhar durante a nossa jornada terrena. Queremos pedir o concurso amigo dos abnegados trabalhadores da Seara do Cristo,
dos espíritos amigos que nos orientam na nossa caminhada, que nos auxiliam, nos amparam, que estejam conosco hoje nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita e que também adentrem todos os lares daqueles que acompanham essa tarefa, que possam curar os que estão doentes, que possam pacificar os lares em litígio, em aflição, que possam consolar os corações aflitos e levar esperança àqueles que mais necessitarem. Então, que os trabalhadores do bem, os enfermeiros do espaço, possam visitar os seus lares, fazendo esse trabalho acolhedor, amigo e suave de distribuir as blandícias celestiais, distribuir a bênção de Deus e conferir então essa luz pacificada que nos envolve a todos. Agradeço por estarem comigo nesses momentos. Então, nosso tema de hoje é a importância da paz no mundo. Eu venho trazer esse tema de uma postura reflexiva, de uma postura que vai nos fazer olhar para nós mesmos. Qual é a minha contribuição? Qual é o meu trabalho? O que eu posso fazer como um espírito encarnado, como um ser que busca também a luz, como alguém que quer colaborar com a paz no mundo. A postura de que a paz no mundo ela vai se fazer na soma de todos os nossos corações que vão cultivar também a paz. Então, todos nós unidos, tomando essa decisão de pacificarmos, começando nesse impulso de gerarmos em nós mesmos as lições amorosas do Cristo, fazendo conosco mesmos os exercícios de pacificação, vamos alcançar essa união em torno do que vem do mais alto. E aí conseguimos colaborar com a paz que vem no mundo. Nós partimos da fala do Mestre Jesus, o nosso amigo iluminado, o nosso modelo e guia da humanidade, o nosso benfeitor, aquele que está diante de nós no caminho da evolução, aquele que nos dá a consciência de que somos espíritos imortais e que devemos nos amar uns aos outros, com sua mensagem sublime, luminosa, amorosa. Então ele nos diz, está escrito nos evangelhos, no evangelho de João, no capítulo 14, item 27, é registrado ali a fala do Mestre Jesus quando ele diz: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então Jesus, trazendo para nós a sua paz, ele sabia que era um exercício que ele fazia de pacificar-se, um exercício de recolhimento, um exercício de harmonização que ele fazia na solidão, ao se retirar para os montes, ao se retirar para os bosques, para os lugares de solidão, para fazer essa comunhão com o Pai, buscar cultivar em seu coração a paz. E quando ele descia da montanha, quando ele vinha falar às multidões, quando ele vinha esclarecer aos apóstolos, conversar com aqueles que o buscavam, ele trazia em seu coração essa paz. Então, por isso ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então, esse movimento dele ofertando para nós a paz. E faz essa diferenciação. Eu não dou a paz como o mundo dá. Por que será que ele faz essa diferenciação? E nós vamos encontrar, então,
Na fala de Emmanuel, esse espírito que vem iluminar a humanidade, como assim um tradutor da mensagem do Cristo, como aquele que vem interpretar a fala do Cristo, ele faz para nós um tópico explicando essa diferenciação entre o que seria a paz no mundo e a paz do Cristo. Muitas vezes o que nós chamamos de paz não é exatamente a paz que Jesus estava distribuindo àqueles que o buscavam. Então Emmanuel fala, é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. O Cristo trazia o que vinha do seu coração purificado, desse exercício que ele fazia de recolhimento íntimo, de comunhão profunda com o Pai. Então trazia o seu coração repleto de paz e distribuía ao mundo. Mas o que o mundo entende como sendo paz? Continua o Espírito Emmanuel, que registrou esse texto no livro Vinha de Luz, que pela psicografia de Chico Xavier veio-nos essas informações, vieram-nos essas informações a respeito dos pensamentos de Emmanuel, das conclusões que ele tira. Então, quando Jesus nos diz que nos está dando a paz, que não é exatamente como o mundo, Emmanuel nos diz vamos entender isso direito, qual é a paz que Jesus quer nos dar. Então Emmanuel faz essa distinção. A paz que o mundo entende é a inércia. Então aquele que está sem ser incomodado, deitado, tranquilo, descansando, disse que ele está em paz. Mas não é essa paz que Jesus veio nos dar, não é a calma do plano inferior, do mundo, que pode passar essa ideia de inércia, de estagnação. Então nos diz Emmanuel, a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Então às vezes quando a gente diz que está em paz, a pessoa não está em paz, ela está na inércia, ela está estacionada, não está fazendo esforços para manter-se em paz. Ela está simplesmente quieta, está parada. Então continua Emmanuel, a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. Então esse trabalho interno que Jesus realizava é que ele podia conquistar a paz e nos ofertar um trabalho divino realizado no silêncio dos nossos corações. Então a paz é uma atividade incessante no bem. Quando nós estamos em paz e expressamos a nossa paz para o mundo, nós vamos buscar a atividade no bem, nós vamos buscar compartilhar a nossa paz com o nosso irmão, seja auxiliando, dando emprestando o ombro amigo para ouvir os problemas, dando uma palavra de conforto, enxugando lágrimas. Nós vamos levar a paz ao outro que está em problemas, e que está em aflição, que está sentindo que necessita de uma ajuda, que vem buscar uma ajuda. E quando nós dizemos também fique na paz de Jesus, é o aconselhamento da oferta dessa paz, a paz que Jesus veio exemplificar para nós no mundo, não a paz estacionada, não a paz da inércia, não a paz que não flui porque a pessoa não faz esforços, mas a paz daquele que faz esforços e que quer crescer e evoluir. Então a gente tem ideia da paz. Uma pessoa está deitada numa rede, está pescando, num lugar tranquilo, num lugar retirado do mundo, ele pode ter encontrado a paz no sentido que o Cristo nos diz nesse lugar. Mas ele pode sim, simplesmente também ter ficado estacionado ali, ter ficado parado e não querer sair desse momento, como tirando umas férias, sempre tirando umas férias ali, e sem nenhum movimento interno de pacificação. E pode estar nesse local que assim nos convida à paz pela ambiência propícia da natureza, ele pode estar nesse local e estar internamente
doente, adoecido, sentindo ansiedade, sentindo depressão, perdido, né, às vezes nos imbricamentos da nossa própria vida, trazendo momentos de dor, né, e de intranquilidade. Então essa paz é diferente da paz do mundo. E Emmanuel segue nos exemplificando como que é a paz no mundo. Então a paz no mundo é a inércia, mas também algumas outras ações no mundo que a gente chama de paz. Então ele diz: nos círculos da carne, ou seja, aqui, né, no planeta Terra, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Então a gente diz que os países estão em paz quando baixaram as baionetas, ou suspenderam as linhas de fogo, ou hastearam ali um acordo provisório e interromperam com o conflito. Isso é para nós a paz no mundo. Mas a paz do Cristo é muito mais do que isso. Ou então a paz que ele chama, Emmanuel nos chama dos abastados inconscientes, que é a preguiça improdutiva e incapaz. Então aquele que está bem com o que tem e não quer fazer esforços nenhum de trabalho, aquele que está numa inércia, né? Não querendo produzir nada. Então ele fica somente deitado ou na própria casa, ou não quer fazer nenhum trabalho que venha comprometer essa sua paz, né? Que entre aspas aí é uma grande preguiça de sair, de ver pessoas, de se ocupar com algo que venha preencher o seu dia, venha trazer, né, orientação para outras pessoas. Ou então a paz do mundo também é representada como daqueles que se revoltam. Então Emmanuel diz: dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. Então aqueles que estão em revoltas, aqueles que estão tomados de indignação e estão em busca de lutas, que eles são necessários para depois ficarem em paz. Então eles tomam para si nessas bandeiras e saem defendendo. Não, para que haja paz no mundo é preciso que haja antes um acerto de contas, uma discussão, entrar em guerra, né, para que depois venha a paz. E eles se revoltam nesse sentido. Então está muito distante do que Jesus entende como paz, do que ele deixa para nós como paz. E Emmanuel então diz daqueles que fogem do trabalho, daqueles que não querem, e vai por aí afora, ele vai listando vários tópicos que são representantes da paz do mundo e que não tem nada a ver com a paz do Cristo. É muito diferente a paz que ele diz com a paz que o Cristo veio nos trazer. Então, mais adiante, ele nos alerta por um sentido interno que ele chama de sono enfermiço da alma. O sono, aquele sono de amortecimento das emoções, aquele sono de falta de ânimo de crescer, de evoluir, de aprender, de uma inércia, de falta de vontade. Então ele nos diz no texto psicografado pelo Chico Xavier: não te esqueças, contudo, de que a paz no mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, porque nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. Então, o sono enfermiço da alma são todas as outras formas de paz que não vão levar a uma paz de espírito. A paz de espírito é aquela que desperta a alma. Então, aquele que se levanta, aquele que vai em busca de realizar algo no mundo em nome dessa paz.
Então, repetindo, busca a paz do Senhor, a paz que o Cristo veio nos trazer. Eu vos dou a minha paz, minha paz eu vos deixo, não a dou como o mundo dá. Então, qual é essa paz que Jesus veio nos trazer? Emmanuel nos diz que é a paz que excede o entendimento, está além da nossa compreensão. É um estado interno. É aquele momento em que você alcança a comunhão com Deus, aquele momento de silêncio interno por meio da oração, por meio da meditação, aquele estado interior tão bom, que traz tanta harmonia, que traz tanto amor, que você quer distribuir isso com todas as pessoas que estão ao redor, todos aqueles que estão próximos. Você quer dar um abraço, você quer passar informações sobre como chegar a esse estado de paz, o que a pessoa precisa fazer, mas você não sabe exatamente de como você alcança. É simplesmente uma mudança interna, uma mudança de postura. Então, ele diz que excede ao entendimento, quer dizer, está além do nosso entendimento, porque essa paz é nascida e cultivada portas adentro do espírito. É algo que está já tocando a essência nossa essência divina, nossa centelha divina. No campo da consciência, no santuário do coração. É poético Emmanuel quando nos traz essa frase, né? essa fala sobre a paz que o Cristo vem nos dar. A paz que ele vem exemplificar ao mundo, que é possível encontrar e que todo aquele que fizer os esforços de seguir o nosso Senhor, o Mestre Jesus, ele pode alcançar esses momentos, esses estados de paz. Ele pode alcançar em seu coração, pode fazer esse convite à paz em seu coração e pode sentir aí essa comunhão maior com Deus. Pode sentir aqui na intimidade do seu coração essa vibração amorosa, pacificada, que era exatamente o que o Mestre Jesus queria nos dizer. Então, seguindo, né, esse texto nos faz refletir muito sobre como nós estamos internamente e o que nós estamos ofertando para o mundo. Como nós podemos colaborar com a paz no mundo e por que ela é importante de ser cultivada. Sabemos que as vibrações do nosso planeta muito baixas, né, que são geradas a partir do sentimento de ódio, são pesadas, são densas, são emanações que os espíritos elevados chamam de trevas, né? Lugares trevosos, lugares densos, lugares desarmonizados, obscurecidos pela ignorância do homem. Então isso contribui para que o nosso planeta esteja mergulhado na dor e no sofrimento. E quanto mais nós fizermos esforços para sairmos dessas redes, dessas tramas, desses pensamentos presos às dores. Então, quando a pessoa pensa em guerra, pensa em ódio, pensa em vingança, ela está pensando no sofrimento, né, em gerar mais sofrimento. Aquele que empreende uma vingança, aquele que entra no embate, aquele que faz questão de colocar, né, a sua opinião de uma forma assintosa, aquele que vem promover a discórdia e aquele que também guarda ódio pelo outro, está colaborando para o obscurecimento do nosso mundo, para essa teia, esse véu que nos prende de organizações de ódio, às quais há muitos e muitos séculos nosso espírito está preso. Então, entendemos que a nossa colaboração de deslindar essas teias de ódio, a nossa colaboração é interna, mudando de atitude mental, não dando, a nossa colaboração, não dando morada para esse sentimento,
porque ele pode surgir no nosso coração e romper na nossa consciência, mas é preciso fazer esforços de evitar e de controlar esse sentimento de raiva e não tomar nenhuma atitude com ele, né? Esperar que ele venha passar para que possamos depois fazer a pacificação também das nossas palavras, das nossas atitudes, para não nos impactarmos com essas energias. E aí colaborarmos, ainda que com uma pequena luz, ainda com um pequeno passo, com uma pequena meditação, uma pequena oração, colaborarmos para a paz em todo o mundo. Porque de um em um, de uma luzinha aqui, um fósforo aceso ali, uma centelha que vai se irradiando no coração, pensando na paz, vibrando pela paz, vamos despoluindo o nosso mundo dessa psicosfera densa que nos acomete e que é criação dos próprios homens. Sabemos que as regiões que cercam o planeta Terra, as regiões umbralinas que envolvem o nosso planeta de trevas, para onde vão aqueles sofredores, irmãos que estão presos na ignorância e no ódio, são criações mentais da própria humanidade, dos próprios seres humanos em sofrimento, daqueles que desconhecem sua condição de liberdade, de espíritos livres e que podem fazer a conexão com Deus, podem pedir ajuda e podem transformar-se a si mesmo, transformando seu quadro mental, transformar as vibrações de sua ambiência, transformar por união com outros e outros irmãos as trevas que há no nosso mundo para a luz, mudando assim a sintonia do coração com coisas mais positivas, mais harmonizadas, com sentimentos e pensamentos mais nobres, mais elevados e mais pacificados. Então, a paz que o Cristo nos deu, a paz que o Cristo exemplifica quando vem ao planeta Terra e que deixa como mensagem até os dias de hoje para que todos nós consigamos alcançar, é uma paz que se converte numa ação interna, numa postura, numa determinação. Eu quero manter-me em paz, apesar das adversidades, dos desafios, das mudanças do mundo. Então o mundo vai continuar girando, o mundo vai continuar dando exemplos de posturas que prezam as guerras, que prezam o ódio, que prezam as vinganças, e tudo isso diante de nós vai nos levar a ter mais convicção interna de que o que nos acontece externamente pode ser superado por meio de nossa pacificação interior. Então é uma ação que fazemos, uma decisão, um estado interno. Então posso estar passando por adversidades, dores, sofrimento, desafios e ao mesmo tempo que estiver passando por esses momentos, estar em serenidade e em paz interna, reconhecendo que são situações que acontecem no nosso mundo e que é preciso que essas situações elas aconteçam para que as pessoas sintam sua própria inteligência, sua própria boa vontade ou sua própria determinação no bem, incentivadas a crescerem e a se tornarem mais presentes, né, em nós. Então é essa ação interna. Os desafios do mundo vão surgir, os desafios vão continuar. E a paz é a nossa postura diante do mundo. Perseverar na paz, perseverar no pensamento de paz, harmonizado, perseverar na oração pelo planeta, pelo bem no nosso planeta, pelo bem que possamos fazer nas pequenas coisas, naquele que está do meu lado, aquele que eu vejo, aquele que posso estender a mão e que posso promover
a paz. Então são muitas as mudanças que podemos fazer internamente, se nós queremos contribuir e colaborar com a paz maior, que é a paz do nosso mundo. Para o Espiritismo, o que será que tem na doutrina que nos sustenta essa postura de paz interna? Então, muitos dos princípios mesmo da doutrina espírita vêm nos trazer subsídios, vêm nos trazer elementos que nos dão certeza de que podemos manter a nossa paz. Por exemplo, assim, quando alguém fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, não cai um fio de cabelo sem que Deus consinta. Então, essa consciência da obra grandiosa de Deus, que é o nosso planeta, que é o universo, e que é tão grandiosa que a nossa inteligência nem dá conta de acompanhar, essa consciência de Deus que o Espiritismo nos revela por meio, né, da consciência de Deus, da sabedoria de que Deus, de sabermos que Deus está cuidando de todos nós, né? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é Deus, né, e os espíritos respondem: inteligência primeira, causa primária de todas as coisas. Então é uma inteligência maior, a causa que gerou tudo, e nós estamos, né, entregues a essa inteligência maior que nos coordena, que nos harmoniza e que sabe tudo. Tudo o que acontece na nossa vida está previsto no plano de Deus. Deus tem um plano para o planeta Terra e Deus tem um plano para cada um de nós, cultivando nos nossos corações as virtudes celestiais. Então isso nos deixa em paz. O Espiritismo nos passa essa ideia de Deus que nos deixa uma profunda paz, saber que Deus está cuidando de todos nós, que as mãos amorosas de Deus esculpiram o nosso mundo e que Jesus está no comando desse mundo, orientando as consciências para o crescimento e a evolução, para o despertamento de quem são cada um, né, de quem somos, e para a evolução desse ser, para o despertamento de quem é na sua jornada reencarnatória, né? Quem foi no passado, o que precisa em compromisso resgatar aqui no planeta Terra, o que precisa despertar em virtude. E esse caminhar nosso da humanidade está sob a orientação do Mestre Jesus, quando ele, adiante da humanidade, nos conduz nesse caminho do amor que ele veio representar aqui na Terra, e também no caminho da pacificação, que são movimentos, né, que o Cristo vem nos trazer há 2000 anos. Há 2000 anos o Cristo nos ama, o Cristo nos exemplifica a paz, o Cristo nos mostra atitudes em relação ao semelhante, em relação ao inimigo, em relação a nós mesmos, com a sua máxima do amor, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar a nós mesmos, amar ao próximo, amar aos inimigos, né? Como o texto do começo que eu li do Emmanuel também vem nos dizer sobre o amor ao inimigo. Fazer ao outro aquilo, né, que você gostaria que fizessem, independente de quem seja. Então, o Espiritismo nos dá uma mensagem pacificadora ao nosso coração, porque vem sustentar essa noção de que Deus é o organizador de todas as formas vivas. Então a gente vê os detalhes da vida planetária, aqueles seres ínfimos, pequenininhos, microscópicos, que se organizam às vezes em sociedades, né, como formigas, uns bichinhos tão pequenos, criados pela engenhosidade de Deus para atuarem no nosso planeta, oxigenando
a terra, oxigenando o chão. E a gente fica pensando, para que será que Deus inventou um bicho desse, né? Para que ele existe? Tudo tem uma função no nosso planeta. E aqueles seres gigantescos, como as baleias que a gente tem, né, que só lá no mar mesmo, alto mar, que pode ter. Para que Deus criou um bicho desse tamanho? Tudo está na criação de Deus. É assim, é fantástico quando nós nos deparamos com uma pétala de flor colorida, uma coisa lindíssima, é uma coisa assim delicada, alegre, que vem ao nosso olhar como um aceno de Deus, nos mostrar que Ele está presente no nosso caminhar. Um pássaro que vem cantar na nossa janela, um inseto voando, tudo são manifestações da criatividade de Deus e tudo se interpenetra num ritmo harmonioso. A terra vai fluindo, as estações, os dias e as noites, vai oferecendo a todo tipo de criatura que aqui tem esse intercâmbio, esse entrelaçamento, essa interdependência, tudo criado pelas mãos de Deus, tudo sustentado pelo pensamento de Deus, onde o homem tem a chance de caminhar na terra, de sentir a energia sólida, né, do planeta, organizada por Deus, para nos dar essa sensação de que estamos caminhando pelo mundo sólido. E tudo isso desperta em nós essa consciência de Deus, essa gratidão profunda por Deus organizar o nosso mundo dessa forma e nos possibilitar uma encarnação aqui no planeta. Então é muito grandioso o nosso trabalho de evolução, de crescimento, de despertamento. E o Espiritismo vem trazer a noção de Deus para nós como sendo essa inteligência que tudo gerou, que tudo criou para nós. Uma causa fundamental da qual até hoje nós vivemos as repercussões das consequências, da qual hoje nós nos compreendemos como integrantes nesse projeto que Deus tem ao nosso planeta. Então, outro preceito espírita que também vem nos dar o sustento para mantermos-nos em paz é a respeito da lei da evolução. Muitas pessoas ficam aflitas com as coisas que acontecem durante a sua vida. E quando isso nos acontece, ficamos pensando, né, como será que pode o nosso mundo em evolução acontecer ainda tal coisa e tal coisa, que são assim de se admirar, porque são ainda atos de violência, às vezes atos de crueldade, que a gente vê aqui e ali surgirem no nosso planeta. Então essa ideia, né, de que no nosso mundo há sempre uma chance renovada para aquele ser e que ele caminha em evolução, mas em diferentes níveis, né? Nós estamos aqui todos convivendo, mas em diferentes níveis de evolução, alguns ainda iniciando na caminhada do espírito, outros mais adiante nesse mecanismo da evolução. Então temos a certeza, por meio da lei de evolução que o Espiritismo nos mostra, de que a vida terrena é um breve momento para o nosso espírito imortal em aprendizado, em vários aprendizados de encarnações pela Terra, em vários aprendizados em outros orbes, e que vão se sucedendo às vezes, chegando ao planeta Terra com muito pouca bagagem e ainda preso nessas energias mais densas e estagnadas que o nosso planeta ainda oferece. Mas isso, o movimento natural da transição planetária vai extinguir. Estão sendo feitos esvaziamentos das zonas umbralinas, a limpeza de todos esses seres e o reencaminhamento para outros orbes mais adequados ao seu estágio de evolução. E a Terra começa a libertar-se dessa sombra do passado, dessa nuvem de dor. E aqueles que realmente quiserem ficar aqui
terão de fazer esforços para acompanhar a lei de evolução, para acompanhar o planeta. Então, em diversos graus, estamos reencarnados aqui isoladamente, né? Um ou outro ainda num estágio mais atrasado, outro já num estágio mais evoluído, e assim nessa convivência os que estão mais à frente vão alavancando, vão mostrando e ajudando, ensinando aos que estão ainda em despertamento. Assim como nós vemos uma árvore em que os frutos são dados à estação, né, quando a gente vê, né, é próprio dessa estação. Então passa um mês, outro mês, e as árvores, as frutas daquela estação começam a amadurecer. Mas não são todas as que amadurecem da mesma hora, né? No mesmo dia. Você vai a uma árvore olhar, tem 2, 3 que estão maduras. No dia seguinte você vai olhar, tem mais 2 ou 3, caíram algumas que você não tinha visto. Então é o momento do despertamento de cada ser, o respeito da natureza pelo despertamento de cada um. Então a lei da evolução, ela nos dá essa ideia de paz, estarmos em paz com os ciclos da nossa existência, estarmos em paz com o que é da evolução e da vida, estarmos em paz com o ritmo planetário, o ritmo de cada um, respeitando esse trabalho, sabendo que somos espíritos imortais e que temos ali para frente, né, o nosso caminhar grandioso ainda, e que os pequenos passos que damos na Terra são importantes para a manutenção dessa longa trajetória que ainda está por vir, observando os nossos irmãos e mantendo-nos em paz com essa energia da evolução, com esta lei que nos sustenta, sabendo que o tempo é de cada um e que o tempo planetário também chega a um termo, porque renova-se o ciclo. Então, tudo dentro da lei de evolução, da lei de Deus e da consciência humana de que, pacificando-se, estando bem com esse caminho, essa trajetória, está alinhado com a vontade de Deus de realizar tudo o que há. Quando nós nos desesperamos, quando as adversidades da vida são tão obscuras que passam a roubar a paz, né? Quem não se deparou com alguém que se encontra na rua e diz: estou desesperado porque perdi um ente querido? Então, na verdade, a gente não perde ninguém. Os laços de amor são imortais. O Espiritismo nos dá esse ensinamento tão grandioso. O amor não acaba. O amor não se encerra com a morte. Eu sou um espírito imortal. O amor está sempre conjugando esses laços profundos da intimidade do coração. Aquele que ama está mantendo sempre essa chama acesa. Então, esteja ele aqui encarnado no planeta, esteja ele onde estiver na sua jornada de espírito, ele vai permanecer ligado, e um dia mais adiante estaremos todos unidos por esse laço do amor num reencontro pacificado. Então isso nos dá uma paz ao coração, saber que reencontraremos nossos entes queridos, saber que o espírito é imortal e que o que acaba, o que morre, o que se perde é simplesmente o corpo físico. O corpo físico fica para trás como uma vestimenta que já não serve mais, como aquele sapato que está já se acabou, né, pelo uso, já perdeu ali o brilho de novo, já perdeu a utilidade e fica para trás. Então o nosso corpo acaba, mas a alma é imortal. E conosco nós levamos todos os afetos que nós conquistamos. Levamos conosco todo a conquista que fizemos, aqueles que estão ao nosso redor. E isso nos dá muita paz. Saber, né, que somos espíritos imortais e que encontraremos os nossos entes queridos algum dia no futuro.
Também podemos imaginar aquele que faz o esforço para conjugar a paz em seu coração em meio ao caos. Aí fico imaginando, né, a imagem de uma mãe tentando se pacificar, tentando orar, ou às vezes tentando meditar, no meio da confusão que as crianças acabam fazendo em casa, das brincadeiras, às vezes das gritarias, das implicâncias de um com o outro. E essa paz, ela está interna, ela independe do caos do mundo. Então pode ser que esteja acontecendo uma música alta, pode ser que você esteja caminhando num lugar onde haja muita dor, como hospitais, lugares de dor, ou momentos do nosso mundo em que haja muita dor, em que haja muita aflição, e você está em paz para auxiliar os outros que estão ali. E você manter a sua paz por meio dessa conexão interna. Então, isso também o Espiritismo nos ensina a orar, a fazer o Evangelho no lar, a fazer o Evangelho todos os dias, fazer a leitura de uma página, fazer a reflexão e cultivar a própria paz. Assim como Jesus se retirava para o alto da montanha, subia e se distanciava de todos os apóstolos que estavam com ele, fugia dos discípulos, fugia do povo, para fazer esse momento sozinho de cultivo de sua paz, para ele poder acessar depois essa paz e ofertá-la ao mundo. Então, nesse movimento, nós temos de evitar algumas coisas que o nosso mundo nos propõe, às vezes, de uma forma assintosa, como letreiros, né, brilhando diante de nós. Precisamos evitar esses caminhos. O sensacionalismo midiático, às vezes coisas que vêm na nossa própria casa por meio de informações que nós não queremos nem participar dessa energia, né? Então, evitar esse sensacionalismo, ficar insistindo numa única notícia, num único assunto, né? Buscar sintonias mais elevadas, uma musiquinha mais calma, tranquila, um movimento de silenciação daquele caos que está ao redor. Então, se for com crianças, incentivar as crianças também a fazerem esse movimento, de se pacificarem, relaxarem, de ouvirem uma música mais calma, tranquila, uma música que vai levar a um estado de pacificação. E outro recomendação, dentro da doutrina que nós vemos, para nós ficarmos em paz e para podermos melhor colaborar com a paz no nosso mundo e tornarmos isso também importante para outras pessoas, é o movimento interno de perdoar. Muitas vezes os atritos que surgem entre as pessoas levam a esses conflitos que não são grandiosos, não são na proporção do nosso mundo, mas que vão entre duas pessoas ali, ou entre um grupo pequeno de pessoas, levar a uma discórdia. Então, aprender a perdoar é fundamental para que possamos caminhar no nosso mundo. Não precisamos cobrar de ninguém aquilo que ele nos fez ou que deixou de fazer, né? Basta essa postura interna de querer perdoar, de se auto-perdoar e de deixar que a vida se encarregará de fazer isso, porque nosso mundo é de causas, né, e consequências, é um mundo de provas e de expiações. Então, vai chegar aquele irmão o que é da lei de causa e efeito, as consequências de seus atos. Cada um esteja consciente dos seus atos, do que fez, né? Então é paz para o nosso coração quando perdoamos. Quando perdoamos aquilo que nos fizeram, quando nos auto-perdoamos e quando também temos a humildade de pedir perdão, porque às vezes magoamos as pessoas e nem nos damos conta de que estamos fazendo isso, né? Magoamos por posturas que nós temos, por
desavenças de ideias, e nossas atitudes magoam as pessoas, às vezes param de falar por anos, deixam de conviver, e isso fica um clima muito difícil. E é preciso edificar dentro de nós essa paz que vem do perdão. Perdoei, estou em paz com isso, com essa pessoa, deixa para lá, deixa fluir, que a vida se encarregará. Então a doutrina espírita é perfeita para nos trazer essa lógica que vai nos pacificar internamente. Aí outro movimento interno é a autoestima, a autoaceitação, perdoar a si mesmo. Então eu fiz isso no passado, mas eu já não sou aquela pessoa do passado. Hoje eu sou outra pessoa, tenho outro conhecimento, aprendi mais, cresci mais. E aí o movimento de autoestima, de autoaceitação, de se abraçar, né, de gostar de você como você é realmente, e saber que no passado, se houve um erro, se houve uma falha, se você fica pensando como que eu pude fazer isso, se acolher nesse momento. Errei, como outras pessoas também erram, como todo mundo erra, porque estamos aqui em aprendizado. E essa lição já aprendi, não vou errar mais. Então essa é a melhor determinação que você pode ter para o futuro. O autoacolhimento, a autoestima e a autoaceitação. Eu sou assim, mas eu quero mudar. E vou mudar ao caminhar e ao acontecer novamente a mesma situação. E a vida vai nos colocando, né, diante dos olhos e diante da vida, vai nos colocando situações para as provas que se advirão e que se sucederão. A paz começa dentro de nós. E se nós queremos, de alguma forma, compreender a importância da paz no mundo, temos de compreender a importância da paz para o nosso coração. A paz começa dentro do nosso coração. Começa na mudança que nós podemos fazer. Então, olho para o passado, sei como eu fui no passado, não quero ser mais assim, mas eu me aceito como eu sou. E me disponho para o futuro a mudar, a ser diferente, a caminhar, a avançar nas sendas da evolução. Porque a espiritualidade nos auxilia. Jesus já nos deu a direção, nos deu o suporte, nos disse que a paz que ele estava dando para nós era diferente da paz do mundo. Então cabe-nos fazer esse esforço. Fazer esses esforços para mantermos em paz e para colaborarmos com o nosso mundo. Então, um que perdoa, um que faz dentro de si essa determinação de não querer se vingar, já vai colaborar, é menos um, né, que o mundo vai sentir esse impacto de energias que são mais positivas. É menos um que vai dar trabalho e mais um que vai colaborar com o que há de melhor no nosso mundo. Então tem uma frase que eu gosto muito, que é do Mahatma Gandhi, em que ele diz: seja a mudança que você gostaria de ver no mundo. Então, se você quer ver a paz no mundo, faça esse movimento interno, faça a paz no seu coração. Então já temos subsídios dentro da doutrina espírita, temos a mensagem de Jesus, temos a proposta de fazermos a oração todos os dias para nos mantermos pacificados. Então mude o que você pode mudar dentro de si mesmo, porque o outro você não pode mudar, a guerra que está acontecendo lá fora você não pode mudar, mas dentro de você, você pode mudar e fazer uma colaboração grandiosa para o mundo, porque é menos um que vai estar vibrando no sentimento da guerra, no pensamento da dor, e mais um que vai estar vibrando na mudança que o nosso mundo está empreendendo na transição planetária. O José Raul Teixeira psicografou um texto chamado A Carta Magna da Paz, do Espírito Camilo, onde ele fala o seguinte: ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Então é preciso oferecer a paz ao mundo que você já tenha conquistado no seu coração. Então esse movimento é imprescindível para colaborar com o mundo. Se nós queremos
colaborar para um mundo melhor, um mundo onde haja esse exercício de pacificação, é preciso fazer primeiro dentro de nós, desenvolver essas energias purificadas e harmonizadas da pacificação. Na revista do CELD desse mês de junho, de 2022, eu ouvi um texto escrito pelo professor José Jorge, onde ele nos dá a noção da paz pela paz. Ele vem falando sobre aqueles que acreditam que se você quer a paz, você tem que fazer antes a guerra. E ele está dizendo exatamente o contrário. Se você quer a paz, você tem que fazer a paz. Fazer a paz em seu coração. Então, o texto é muito rico nesse sentido. E tem um trechinho lá que já estava até em destaque. E eu só aproveitei para ler aqui. Como está a sua paz, meu prezado amigo, diz o professor José Jorge. Depende ela ainda dos que o rodeiam? Está ainda à mercê das iniciativas de terceiros? Será que a sua paz, do seu coração, ela ainda depende da paz do outro, do mundo? O mundo não vai buscar a paz, o mundo é o que é e vai continuar sendo por muito tempo ainda. Se nós não fizermos esforços para mantermos o nosso coração em paz, não vai ser o mundo que vai fazer isso por nós. E se fizer, vai ser mérito do mundo, não é mérito nosso. Então, se estamos à mercê da iniciativa de terceiros, nós não conciliamos a paz internamente. Então, se estamos esperando que outros venham fazer a paz por nós, ainda não aprendemos a fazer esse movimento interno. Então, é muito importante nós buscarmos compreender a fala do Cristo, compreender a fala desses espíritos abnegados que vêm traduzindo para os dias de hoje essas noções que o Cristo nos deixou. E muito importante também vermos a reflexão desses irmãos nossos espíritas que caminharam um pouquinho adiante, um pouquinho antes no mundo e nos deixaram também registrado algumas de suas mensagens sublimadas e elevadas. Então, quando o Cristo nos disse: deixo-vos a minha paz vos dou, ele estava nos ofertando o que havia de melhor em seu coração, o que ele havia conquistado, o que ele havia cultivado durante os momentos de meditação e de oração e de comunhão com o Pai que ele falava, Estava em comunhão com Deus. Nesses momentos em que ele se retirava, se recolhia, ele estava fazendo um exercício, uma paz que é ação, uma paz que é movimento interno, uma paz que é decisão, uma paz que é mudança, uma paz que é busca. E uma paz que está muito longe da inércia do mundo, da preguiça do mundo, do que as pessoas entendem como paz. Então ele estava agindo no bem. Então Jesus, esse ser iluminado que passou pela terra, esse irmão maior que nos deixou esse convite sublime ao amor, nos disse que deixava a sua paz. E nos ensinou a fazer essa reflexão íntima por meio dos seus exemplos, que são repetidos aqui pelos irmãos que seguem o seu caminho, aqueles que seguem suas lições de amor e suas lições sublimadas, seus exemplos sublimados. Então, meus irmãos, é muito bom estarmos juntos conversando sobre essas lições do Evangelho, sobre as posturas do Cristo, sobre as reflexões de Emmanuel e de outros irmãos nossos da caminhada espírita. É muito bom estarmos aqui porque sentimos que as vibrações dentro dos lares de vocês também vão se harmonizando à medida que vocês vão compreendendo todo o pensamento aqui explicado, aqui passado, também vão modificando os seus quadros mentais aí nos seus lares, aí nos seus corações, e vocês vão recebendo também essa conscientização da importância
de colaborar com a paz no mundo, fazendo a paz dentro dos seus corações. Então agradeço muito pela atenção de vocês e para encerrar vamos fazer uma prece final, uma prece que venha fechar, essas ideias e que venha trazer também a pacificação para os seus lares e os seus corações. Então vamos elevar a Deus nosso pensamento em gratidão por esses momentos de comunhão com a espiritualidade amiga. São tantos os espíritos iluminados que nos cercam, aqueles que vêm trazer a sua oferta de paz, a sua oferta de luz, que vêm trazer as gotas de amor, que vão preencher no nosso campo perispiritual com o que falta para trazer a cura aos nossos corações, para nos deflagrar em nosso corpo a saúde, para trazer aos nossos pensamentos as ideias, as imagens elevadas vindas das bênçãos divinas que caem sobre nós. Então vamos agradecer ao Pai pelo nosso corpo físico aqui, que nos permite a comunicação por meio virtual. Vamos agradecer a Deus por estarmos com saúde, por estarmos aqui dispostos a ouvir e a seguir a doutrina espírita. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade em que a espiritualidade nos concedeu os exemplos vindos do Mestre Jesus, do seu caminhar pela terra. Vamos agradecer aos espíritos que depois trouxeram mensagens, insistindo na mensagem do Mestre, insistindo nessa doutrina de amor e traduzindo para nós em diversos exemplos tão sublimados, iluminados, tão pacificados para o nosso coração. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos falando diante de vocês, para o 24º Seu, para as Casas Espíritas Unidas, nesse sentimento de buscar o esclarecimento, as reuniões doutrinárias que nos esclarecem sobre as posturas espíritas. Isso é muito bom, então é muito bom agradecermos, estarmos juntos e colaborarmos com esse plano divino, esse plano maior de divulgação desse trabalho iluminado. E que Jesus nos abençoe e esteja conosco em nossos lares, nesse momento, fazendo essa luz pacificada, dissipando-a em nossos cômodos, e todos aqueles que estão conosco em nosso lar possam também receber esse abraço amoroso e fraterno, e que os irmãos luminosos do espaço possam levar gotas de esperanças aos corações dos nossos entes queridos e aqueles que vierem à nossa lembrança, aqueles que têm necessidade nesse momento de cura, de paz, de harmonização, que recebam também, estando em hospitais, estando em lugares de tratamento, recebendo essa luz que vem da espiritualidade amiga. E doamos aqui do nosso coração toda essa alegria de servir, o entusiasmo de estarmos unidos com Deus e criando essa corrente de pacificação e criando esse compromisso de mantermos-nos pacificados diariamente para colaborar com a paz no nosso mundo. Agradeço muito por estarmos juntos por esses momentos e que Jesus os abençoe a todos. Fiquem em paz.